6 anos. Você já ouviu falar que os filhos pagam pelos pecados dos pais? Bem, eu sou um desses casos. Acho que a principal causa dos meus problemas é que eu nunca pude ver minha mãe biológica como minha mãe. Embora tenha convivido com ela minha vida inteira, eu só descobri que ela era minha mãe um tempo atrás, quando eu tinha 8 anos. Foi naquela época que o meu pai, o Ben, me contou que minha irmã mais velha, Ennis, era na verdade minha mãe. Deus do céu, como fiquei feliz! A Ennis morava em outra cidade e eu não a via com muita frequência, mas esperava suas chegadas como se fossem o Natal. Isso também significava que os filhos da Ennis eram meus irmãos e irmãs de verdade. E eu sabia que a Ennis estava esperando outro bebê, que nasceria em breve. Claro, eu perguntei para o meu pai se poderíamos ver a Ennis o quanto antes. Quando olhei pela janela do trem e pensei no primeiro encontro que eu teria com a Ennis como minha mãe, me dei conta de como meu pai era, na verdade, meu avô. Pode parecer estranho, mas isso foi muito mais difícil para eu aceitar, embora tudo fizesse sentido agora. O Ben tinha mais de 50 anos e era muito mais velho que os pais de todos os meus amigos. Eu fiquei confusa, tentando me adaptar a esse novo mundo dentro da minha cabeça. Mas aquele sentimento de felicidade de que em breve eu abraçaria minha mãe ainda era o mais importante. Acho que houve um único momento da minha vida que eu senti que a Anice era minha mãe. Foi quando chegamos e eu, meio tímida, custei a dizer as palavras mais simples do mundo. Mãe, você pode pentear meu cabelo? Enquanto ela desembaraçava meu cabelo e conversávamos sobre o bebê que estava dormindo debaixo do coração dela, eu estava me sentindo completa e feliz. E eu fiquei feliz por um bom tempo depois que o Ben e eu voltamos para casa. Eu não tinha nenhum amigo próximo, mas dizia para todo mundo que em breve eu iria morar com a minha mãe. Ainda bem que ninguém se interessava muito pela minha vida e ninguém me perguntou sobre isso mais tarde, pois depois de alguns meses percebi que a Ennis não iria mudar de vida. O Ben, que eu havia começado a chamar de pai de novo, tentou me consolar, dizendo que ela estava passando por um momento complicado, esperando o bebê, e que os outros filhos dela precisavam de atenção também, e que aquele momento não era o melhor para fazer alguma mudança. Mas o tal momento certo nunca chegou, e eu comecei a chamar a Ennis de irmã de novo. O Ben não me corrigiu, era mais fácil para nós dois. 4 anos se passaram e, de repente, o Ben e eu ficamos sabendo que a Ennis tinha largado o marido e seus 3 filhos. Eu já tinha 12 anos e o Ben não tentou esconder o quanto ficou chocado com aquela notícia. Mas eu senti esperança. Se a Ennis tinha largado eles, isso significava que ela voltaria para nós, para mim. Eu não contei sobre os meus pensamentos para o Ben, só os guardei dentro do coração. Mas como vi que ele não aprovava as atitudes da Ennis, discutimos, a defendi com unhas e dentes, procurando motivos para justificar as decisões dela. E foi mais ou menos nessa época que perguntei o que havia acontecido para ele me adotar, e o Ben me contou. A Ennis tinha 16 anos quando eu nasci. Ela teve que perder um ano do ensino médio por causa disso, e depois se mudou para outra cidade para terminar os estudos, deixando sua bebê recém-nascida, no caso eu, com o pai dela, o Ben. E quando voltou, não quis morar com ele. Ela tinha arranjado um emprego e agora tinha condições de alugar um quarto, então saiu de casa e me levou junto. Mas a bebê, que ainda não tinha completado 2 anos, só causava problemas. Quando saía para trabalhar, ela me deixava com o colega de apartamento dela, que trabalhava em casa. Mas uma vez ele saiu para comprar comida, sabe, só por um segundo, e aí encontrou um amigo no caminho. Eu poderia até ter ficado bem, mas ele tinha deixado uma janela aberta. Era inverno e peguei uma pneumonia depois de ficar diversas horas chorando em um quarto congelado, vestida apenas com um macacão. Então, o Ben me levou para a casa dele quando tive alta do hospital. Ele pensou que aquela poderia ser uma solução temporária. Mas 6 meses depois, a Ennis se casou e foi embora da cidade. Nos 6 meses seguintes, ela teve outro bebê. E depois outro. Eu já tinha 4 anos na época e lembro de ter desenhado um cartão para minha irmã Ennis. A história do Ben só me fez ter mais certeza de que a Ennis, minha mãe, voltaria a morar com a gente. Mas um ano depois, o Ben e eu ficamos sabendo que a Ennis tinha tido outro filho e que estava feliz morando com ele e o novo namorado. Acho que essa foi a notícia que destruiu todos os meus sonhos ingênuos. E quando eles se foram, mergulhei na escuridão da depressão.
Mas 6 meses atrás, o Ben decidiu que deveríamos visitar a Ennis, embora parecesse que ela não queria nossa presença lá e continuasse repetindo que tudo estava bem. Mas o Ben estava mesmo determinado a conhecer seu 5º neto, então fizemos uma visita surpresa. Quando entramos na casa dela, entendemos tudo, sem precisar dizer uma só palavra. O minúsculo apartamento estava sujo e bagunçado, e além disso, tinha um fedor horrível. A Ennis tentou parecer alegre, mas ela estava mal, e eu tive a impressão de ter sentido um cheiro de álcool vindo dela. Nós não vimos o namorado dela que estava prestes a chegar a qualquer minuto, como ela disse várias vezes, mas vimos o Harvey, meu irmão de 3 aninhos. Ele era um menino magro e pálido que chorou terrivelmente quando a Ennis tentou tirá-lo do cantinho onde estava sentado para dizer um oi pra gente, e notei que os bracinhos dele estavam cobertos por hematomas. Nós fomos embora na noite daquele mesmo dia e eu briguei com o Ben no caminho de volta para casa. Ele culpava a Ennis e eu tentava defendê-la e inventar todas as desculpas possíveis para justificar o que tínhamos acabado de ver. Mas quando entrei no meu quarto, comecei a chorar e não consegui parar. Eu nunca me senti tão mal. Nem vi o Ben entrar no meu quarto, e foi só quando ele me abraçou que eu vi que ele estava lá e que também estava chorando. Ele disse que parecia que nós precisávamos de uma boa psicoterapeuta. Acho que antes de ver os hematomas nos braços do Harvey, eu até poderia ter ficado furiosa com as palavras daquela simpática mulher. Ela disse que eu deveria não só parar de tentar tratar a Ennis como se fosse minha irmã, mas também parar de tentar protegê-la. Não era ela que precisava de ajuda, mas o Harvey. Do mesmo jeito que eu precisei antes, mas sempre tive meu avô. E os 3 outros filhos que ela tinha abandonado provavelmente precisavam de ajuda também. Ela disse que a adoção sempre causa sofrimento por envolver segredos e confusões, mas que uma pessoa adulta precisa de coragem para revelar esses segredos. Minha história está chegando ao fim. Em breve verei a Ennis de novo e vou chamá-la de mãe e olhar dentro dos olhos dela pela primeira vez em 8 anos e pela 2ª vez na minha vida toda. E vou conversar com ela sobre o Harvey, pois o Ben e eu decidimos que estamos prontos para levar o menino para morar com a gente até a Ennis amadurecer. Agora eu tenho a mesma idade que a Ennis tinha quando eu nasci, mas não vou repetir os erros que ela cometeu, que, de uma forma ou de outra, os filhos dela tiveram que pagar. Obrigada por me ouvir. Espero que aconteça tudo de melhor na sua família. Por favor,